Essa é a aula de padrões criacionais da disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios de programação orientada a objeto e padrões de projetos que permitam ao aluno produzir software com qualidade. Nessa aula vamos falar sobre o que são padrões de projetos e suas classificações, mostrar alguns exemplos de problemas de criação e como solucioná-los, além de apresentar outros exemplos de padrões de criação. Vamos iniciar falando sobre os padrões de projetos de forma geral. O objetivo dos padrões de projeto é definir uma solução comum para um problema recorrente, usando conhecimentos sobre sucessos e fracassos de soluções implementadas no passado, de forma a não demandar perda de tempo do programador para repensar uma solução satisfatória. O padrão não define uma solução completa para o problema, mas sim um modelo que precisa ser adaptado para cada problema específico. O maior desafio para o uso de padrões é conseguir enquadrar o problema encontrado em um dos padrões conhecidos. Os padrões podem ser classificados em diversas formas, mas a mais utilizada é pela natureza do problema que ele resolve. Os padrões podem ser criacionais, quando resolvem problemas envolvendo a criação de objetos, estruturais, quando resolvem problemas envolvendo a relação de objetos diferentes que juntos definem uma estrutura maior, ou comportamentais, quando o problema que resolve está relacionado a como os objetos devem se comportar em determinadas situações. Vamos ver alguns exemplos de padrões para cada tipo, começando pelos criacionais. Vamos agora mostrar alguns problemas de criação e os padrões que tentam solucioná-los. Em algumas situações pode acontecer de não ser recomendado ou até mesmo não ser possível ter mais de uma instância de uma classe. O que pode gerar essa necessidade são vários fatores, entre eles podemos destacar uma restrição por ser um objeto com custo alto para ser construído ou mantido, ou possuir um gerenciamento complexo de seu funcionamento com outros objetos da mesma classe. A solução para esse problema é garantir a existência de apenas uma instância de uma determinada classe que possa ser acessada de maneira global, uniforme e simples. Por exemplo, um sistema que necessita fazer diversos acessos a um banco de dados. Abrir a conexão com um banco de dados pode ser um processo custoso e é interessante reduzir ao mínimo necessário de vezes isso. Podemos ver como seria a implementação da classe que faz a conexão com o banco de dados e possui um código de inicialização custoso. Aqui podemos ver como seria o uso dessa classe, onde várias instâncias podem ser criadas, tornando o processo de acesso ao banco custoso. Uma forma seria definir a classe conexão com o banco de dados como um singleton, permitindo assim apenas a criação de uma instância dela. Podemos ver como ficaria a classe de conexão com o banco de dados como singleton. Teremos um atributo de classe do tipo que faz a conexão com o banco de dados e um método de acesso para esse atributo. Para evitar que outras instâncias da classe sejam criadas, teríamos que tornar o construtor privado. Aqui podemos ver como seria o uso do objeto. Para acessar a instância única, usamos o método de acesso. Como qualquer outra tentativa de conexão com o banco de dados teria de usar um método único de acesso, todos usariam a mesma instância para acesso do banco de dados, evitando assim nova criação custosa. No diagrama podemos ver um modelo de como seria a definição de uma classe singleton, uma instância da classe singleton e um método de acesso para essa instância. Dessa forma, podemos resumir o processo de tornar uma classe singleton como definir um construtor com visibilidade privada, declarar um atributo de classe com visibilidade privada do mesmo tipo da classe singleton para ser a instância única e definir um método também de classe com visibilidade pública para retornar o atributo da classe criada. Outro problema seria a situação onde uma generalização abstrata possui várias subclasses e uma classe que trabalha com essa generalização precisaria conhecer todas as subclasses para poder instanciar uma delas, gerando assim um acoplamento grande entre essas classes. Além disso, a decisão de qual subclasse deve ser usada para criar uma instância pode ser um processo complexo, e essa lógica ficaria espalhada pelas classes do sistema, gerando maior acoplamento e ferindo o encapsulamento, ou ainda uma decisão que sofre alterações periodicamente.
É preciso definir um ponto de acesso único que as classes que trabalhem com uma generalização abstrata possam pedir a instanciação de um objeto sem se preocupar com a lógica utilizada para gerar a instância. Por exemplo, um sistema pode salvar as informações que ele processa em diversos formatos de arquivos, então TXT, PDF, doc, etc. E para isso definirá um conjunto de classes para salvar em cada formato específico. Se a definição do formato for decidida no momento de gerar o arquivo, essa definição ficará espalhada pelo código, tornando a manutenção desse código um problema. Em casos de atualização de formato ou suporte de novos formatos, por exemplo. Para evitar esse problema, pode-se criar um factory método para definir qual formato será utilizado. Dessa forma, a atualização ou suporte a novos formatos ficam restritos a um ponto do sistema. Podemos ver no exemplo como seriam declaradas as classes de generalização formato e suas subclasses para cada tipo de formato. A classe formato tem um método abstrato salvar e cada subclasse implementa o método para salvar o texto nos formatos específicos. Para uma outra classe usar a generalização de formato, teria que conhecer as subclasses e escolher qual usar, ou seja, teria que implementar o código com a lógica dessa decisão. No exemplo, a decisão é tomada pelo retorno do método formato da classe texto. Uma forma de não precisar saber como tomar a decisão para usar a generalização seria definir um método para decidir qual instância será criada para tratar o formato do texto. Assim, a lógica para tomar a decisão fica restrita a esse método. Esse método pode estar na superclasse abstrata ou em uma classe separada, criada apenas para essa finalidade. Podemos então ver como a classe abstrata formato seria alterada para implementar o padrão factory method. Seria definido um método de classe para ser chamado sempre que uma classe precisar instanciar uma das subclasses com um formato específico. Esse método irá tomar a decisão baseada no retorno do método formato do objeto texto. Para outra classe usar o factory method, basta chamar o método, sem precisar implementar ou conhecer toda a lógica para a decisão de qual formato utilizar. No diagrama podemos ver um modelo de como seria a definição de uma classe factory. Seria definido o factory method, que retorna o objeto da generalização escolhido para ser criado pela lógica definida. Existem duas formas de implementar o padrão factory method, criando ou não uma classe. Não criando uma classe, o processo de implementar o padrão seria implementar um método de classe na classe abstrata da generalização, que vai escolher a subclasse que irá gerar a instância para ser retornada pelo método. Uma restrição desejada é que não possa ser criado instâncias das subclasses sem ser pelo factory method. Já no caso de se criar uma classe chamada de factory class, a diferença será que o factory method será criado nessa classe e não mais na classe genérica. Nesse caso, o método não precisa ser de classe, assim será necessário instanciar um objeto da factory class para usar o factory method. Vamos ver agora outros exemplos de padrões de criação. O mesmo problema de escolher qual subclasse instanciar pode ocorrer para a escolha de qual factory class utilizar, no caso de existir um conjunto de factory classes como subclasse de uma generalização. Isso ocorre quando a lógica de ser usado no factory method pode mudar e a decisão de qual usar é um problema complexo. Nesse caso, a solução seria aplicar o padrão factory method na generalização do factory class, caracterizando assim o padrão abstract factory. O abstract factory é a classe que irá escolher o factory que será usado para a escolha de qual objeto instanciar em um problema. Ou seja, o abstract factory é a implementação do padrão factory method para a escolha de factory class. Outro exemplo de problema é quando uma classe define objetos onde a criação desses objetos é um processo feito em etapas, de forma que é preciso existir instâncias desse objeto mesmo que elas estejam incompletas. Porém, o sistema deve evitar que tais instâncias incompletas sejam utilizadas até que elas estejam completas. Nesse caso, a solução seria definir um objeto builder responsável pela criação do objeto por partes. Esse builder deve controlar o acesso ao objeto, só permitindo isso
com um objeto completo. O sistema só deve permitir a construção de objetos através do Builder. Outro problema que ocorre é a necessidade de construir diversos objetos que possuem uma parte comum, porém a construção da parte comum é custosa. Nesse caso, pode-se manter um objeto parcialmente construído para ser usado como modelo para a construção de outras instâncias. Esse objeto modelo já teria a parte custosa previamente construída, de forma que novas instâncias não precisem reconstruir essa parte, apenas cloná-la. Esse objeto modelo é chamado de protótipo. E aqui termina essa aula de padrões de criação. Vimos o que são padrões de projetos, suas classificações, mostramos alguns exemplos de problemas e quais os padrões de criação que resolvem esse problema e mostramos, além disso, outros padrões de criação.